Bom, pessoal, partindo agora para a sexta questão, a gente tem aí qual o efeito de um catalisador. Bom, eu vou até usar o exemplo da questão anterior, tá? Quando ele fala lá da, quer dizer, semelhante à questão anterior, quando ele fala da reação do propeno com o HCl, né? Com o HCl. Nesse caso, a gente tem o seguinte, pessoal, observe. Por exemplo, se for, eu digo semelhante porque eu vou tratar de uma adição a dupla. Imagina aqui o seguinte, imagina que você tem aqui o propeno, por exemplo, tá? CH3, CH dupla, CH2, tá? Esse é o propeno. E você vai reagir ele com água, certo? Você vai reagir ele com água. Ora, como eu citei na questão anterior, né, o eletrófilo ele vai atacar o carbono mais hidrogenado, porque assim ele gera o carbocátion mais estável, né? No entanto, se essa reação é simplesmente do propeno com água, ela é uma reação lenta. Por quê? O propeno é um composto orgânico, não tem boa solubilidade em água, né? No caso, a polaridade dele é baixa. E além dessa questão de contato, ainda tem, você não tem separação de cargas aqui. Você não tem separação de cargas. Então, para o H+, sair da água, atacar esse, formar o carbocátion, não é aqui, para depois o H- atacar, não é uma questão muito fácil. Então, o que acontece? No diagrama de energia dessa reação, vai ter que haver um rompimento de uma barreira aí. No caso, você tem aqui o reagente, e o que vai acontecer? Esse reagente, eu vou ter que, né, gastar uma energia, aqui é a energia livre de ativação, até chegar no produto. No caso, que seria a hidratação dessa dupla, né, a entrada do OH e do hidrogênio. Então, há uma barreira, há um complexo ativado aqui, que tem essa energia, ela tem que ser fornecida, ela tem que ser vencida, essa barreira. Agora, o que acontece se eu colocar um H+ aqui, se eu colocar HCl no meio, colocar um pouquinho de um ácido forte, certo? Um pouquinho de ácido forte. O pH vai baixar bastante. Quando esse pH baixa, o que vai acontecer? Esse H+, ele vai atuar como catalisador. Então ele ataca aqui e aí vai formar CH3, CH+, né? Aqui o carbocátion que vai ser formado, CH3, CH+, desculpa aqui, mais CH3, não é isso? Porque o hidrogênio entrou aqui e aí veio a dupla aqui, quebrou a pi. E aí esse carbono perdeu o eletrinho dele, ele ficou positivo. Então formou esse carbocátion secundário. E a gente já falou sobre a estabilidade dele, né? Por que o efeito indutivo desses dois favorece a estabilidade dele em detrimento do outro, né? Que seria formado da seguinte maneira: CH3, CH2, CH2+, né? Ou seja, o hidrogênio ele iria entrar aqui nesse carbono e ia formar o carbocátion primário. Então esse aqui é mais estável, tá? Esse aqui é mais estável. Sendo esse mais estável, ele é que vai reagir agora com a água, né? Ele vai reagir com a água e a água prontamente reage com ele. A água, sendo polar, ela tá aqui, tem aqui um centro positivo, ela vai se aproximar pelo oxigênio nele, né? Atuando como um nucleófilo. Então você vai ter CH, OH2, a água, como vai fazer o oxigênio, vai fazer 3 ligações, ele fica positivo, CH3. E aí, por último, não é? Numa etapa bem rápida, esse OH, esse hidrogênio, desculpa, esse oxigênio perde o H+. E aí vai formar CH3, CHOH, CH3, que é aqui o propenol, né? O propan2ol, desculpa, propan2ol, né? Que é um álcool. Então o que aconteceu? Eu hidratei a dupla, formei um álcool. E aí aqui também liberou o H+, que é o catalisador, que vai ser devolvido e vai novamente para uma outra molécula para repetir o processo. Então o que foi que aconteceu aqui? A presença desse catalisador, ela fez com que formasse um intermediário relativamente estável, né? E aí o que foi que aconteceu? Provavelmente, quer dizer, como essa reação é mais fácil do H+ direto na dupla, essa barreira de energia aqui é menor. E aí ela formou aqui o carbocátion, que é
uma espécie, um intermediário, né? Esse intermediário depois rapidamente reagiu com a água para formar o produto, certo? Então, o que foi que o catalisador fez? Ele forneceu um caminho de menor energia de ativação, né? Você compara essa com essa daqui, então aqui você tem um ΔG de ativação 1 e aqui você tem um ΔG de ativação 2. Esse 2 é menor, então a reação, apesar de ter que subir uma barreira, ela foi mais rápida do que a anterior sem o catalisador, e no final eu tenho uma etapa mais rápida, onde envolve o ataque da água como nucleófilo nesse núcleo, né, nesse centro positivo. Então o que o catalisador faz? Ele proporciona um caminho de menor energia de ativação. Então, como ele proporciona um caminho de menor energia de ativação, a velocidade da reação aumenta. Então, a velocidade da reação aumenta, certo? Então, isso é a função do catalisador. Esse é o efeito do catalisador, tanto do ponto de vista do diagrama, né, de energia, quanto do ponto de vista mecanístico. Do ponto de vista mecanístico, ele, em geral, vai favorecer a formação de um complexo ativado com energia menor. Isso, às vezes, vai dar um intermediário, certo? Nem sempre. E esse intermediário, para ele chegar até o produto, é, em geral, um caminho mais rápido, tá? Então, o que o catalisador faz é acelerar a velocidade da reação com essa... mexendo com a reação dessa maneira, tá, pessoal? Então, é bom ficar atento a esse tipo de coisa.